Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 2 do mês de julho do ano 2021. Já adentramos o segundo semestre do ano 2021 e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar na nossa leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 2 e vamos ler a terceira porção de versículos na separação da Bíblia de Jerusalém, que vai dos versículos 19 até o versículo 30, que tem como título para esta porção de versículos Missão de Timóteo e de Epafrodito. Leiamos o que nos diz esse texto na Bíblia de Jerusalém. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, vós sabeis que prova deu. Como filho ao lado do Pai, ele serviu comigo a causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor, de que eu mesmo possa logo ir aí. Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado, porque ficastes sabendo que esteve doente. De fato, esteve doente, às portas da morte. Mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso apressei-me a enviá-lo, assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a vida para atender por vós as minhas necessidades. Glória a Deus. A missão de Timóteo e Epafrodito. Aqui Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, usa essa parte da carta para falar de dois homens, companheiros seus de viagem missionária. O primeiro é Timóteo, que ele considera seu filho na fé. E ele diz palavras afáveis acerca de Timóteo. Ele começa essa porção do texto dizendo: espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, com uma missão, né? A missão de Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Veja que quando lemos há devocionais atrás, a carta aos Tessalonicenses, Paulo também enviou Timóteo a Tessalônica para ir buscar mensagens, informações e saber como andava a obra lá na cidade de Tessalônica, né? Para depois voltar ao apóstolo trazendo essas preciosas informações. De igual modo, agora, Paulo já avisa aos crentes na cidade de Filipos que ele enviará Timóteo. Ele diz assim:
para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Né? E Paulo queria saber notícias de Filipos e enviava então Timóteo para ir buscar essas notícias. Não tenho ninguém de igual sentimento, ele se refere a Timóteo, não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito. O coração de Paulo estava em Tessalônica com os irmãos ali, e também o coração de Timóteo estava em Filipos com os irmãos ali. Né? O que mais ele diz aqui? Pois procuram, ele diz aqui, não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo dá um alerta aqui, né, de que lá infiltrado na igreja em Filipos, haviam homens, dizendo-se homens de Deus, mas que buscavam no meio do rebanho de Cristo atender aos seus próprios interesses e não atender ao rebanho de Deus. Então, Timóteo é diferente desses aí. Ele diz aqui de Timóteo, não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que diz respeito a vocês. Né? Ele prossegue. Quanto a ele, falando de Timóteo ainda, vós sabeis que prova deu, como filho ao lado do pai, que está se referindo a esse relacionamento, ele, o apóstolo e Timóteo, como filho ao lado do pai, ele serviu comigo a causa do evangelho. Coisa boa, né? Quando o nosso líder, quando o nosso pastor, quando aquele que está exercendo um papel de pai espiritual sobre nós, pode dar testemunho a nosso respeito, dizendo como aquele servo é fiel, né? Como eu posso contar com aquele irmão, com aquela irmã, como aquela família me foi tão útil e tão ajudadora no meu ministério, no exercício dessa responsabilidade pastoral, trazendo para os nossos dias. Né? Paulo dava esse testemunho de Timóteo, o seu filho na fé, e ele certifica disso dizendo, como filho ao lado do pai, ele serviu comigo a causa do evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Ele estava precisando, Paulo, de cuidados, né? E assim que ele estivesse melhor, Timóteo se acercasse de como ele estava na prisão, né? Assim que ele tivesse notícias também para levar aos filipenses acerca da saúde, dos cuidados e de como estava Paulo na condição de prisioneiro. Não é? Tenho fé no Senhor Jesus que eu mesmo possa ir aí. E aí ele dá uma palavra de fé. Não é? Tenho fé em Jesus, que eu venha sair dessa prisão e que eu possa ir visitá-los pessoalmente. Aqui ele fala deste primeiro homem, de Deus, Timóteo, conquistado pelas palavras do Evangelho na primeira viagem missionária, não é? Ali no conjunto da obra evangelística de pregação do Evangelho empreendida por Paulo. Ele conhece este filho de mãe judia, né? Ele de pai grego. Timóteo, a família dele era assim, a avó e a mãe eram judias, o pai dele era grego. E ele adotou este jovem obreiro como um filho na fé. Concluída aqui essas questões relacionadas à missão de Timóteo, ele entra a falar do outro homem, companheiro seu de viagem. Um nome interessante, né? Epafrodito. Deve ser coisa lá da Grécia, né? Esses nomes assim, né? Hoje a gente vê jogadores de basquete, jogadores de futebol, né? com
Stefanos, Stetopoulos, né? Tem uns nomes gregos assim, e aí a gente entende esse nome que é Epafrodito. É homem de Deus, companheiro de Paulo. Ele diz assim, versículo 25: Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito. E ele dá testemunho também de Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro. Como é bom o pastor poder dar testemunho dos obreiros que o acompanham na obra, bom testemunho. Dizer que eles são, olha, irmão, dizer que eles são, colaboradores, dizer que eles são, isso é fundamental, companheiro de lutas, não foge, não se ausenta, mas está ali firme nas lutas do líder, ele se ombreia ao líder para também lutar e guerrear junto. E vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, né? Ele foi enviado pela igreja de Filipos para atender às necessidades de Paulo e cumpriu isso cabalmente, de forma dedicada, de forma zelosa. Epafrodito, homem de Deus. Ele prossegue dizendo: pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado porque ficastes sabendo que esteve doente. Epafrodito adoeceu, esteve à beira da morte, a igreja de Filipos ficou sabendo, houve muita apreensão entre os irmãos. Então essa era a razão de Paulo, antes de Timóteo, enviar Epafrodito à igreja de Filipos. Ele diz: de fato esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava preso e o seu companheiro adoecido, enfermo, na casa de um dos irmãos e à beira da morte. E Paulo já dizendo, se Deus não tivesse se apiedado dele, curado ele, levantado ele da sua enfermidade, são, eu teria uma tristeza muito grande. Paulo confessa isso aos irmãos filipenses. Por isso apressei-me a enviá-lo. Assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Né? Então Paulo quer que ele vá recuperado da sua enfermidade, de regresso à cidade de Filipos, para rever os irmãos e testificar o que Deus fizera em sua vida. Né? Paulo diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria. A palavra alegria aqui é a marca desta carta. Não é? Ela está cravada em cada conjunto de texto, todos os capítulos, nas palavras do apóstolo, alegria. Veja, um homem preso convidando-nos a ter a cada dia alegria, tirarmos das lutas, tirarmos das tribulações, tirarmos das angústias, o sorriso, a alegria e louvarmos a Deus. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e tende em grande estima a Ele. Tenha-o em honra, pessoas como Ele. Olha que coisa boa. Pois pela obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a vida para atender por vós as minhas necessidades. 2 homens, Timóteo, filho na fé de Paulo, que ele tinha um amor fraterno por aquele homem, aquele jovem de Deus muito grande, seu companheiro, era quem ele confiava para ir às igrejas, nas cidades onde as igrejas foram fundadas, para trazer relatórios a Paulo. Era o homem da confiança do apóstolo Paulo. Epafrodito, o obreiro enviado pela igreja filipense para atender às necessidades de Paulo. Sofreu uma enfermidade, foi acometido, esteve à beira da morte. Na fala de Paulo, Deus se apiedou dele,
ficou curado. Primeiro vai Epafrodito para rever seus parentes, irmãos e a igreja e estar com eles. E depois seria enviado Timóteo. E como é bom, a mensagem, porção para hoje, a missão de Timóteo e de Epafrodito é esta para nós. Que eu, você, possamos ser para os nossos líderes espirituais, aqueles a quem Deus constituiu para nos apacentar. Possamos ter por ele amor, possamos ser ajudadores, cooperadores, servos leais, companheiros, enfrentarmos com eles as lutas. São as lições da porção da Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. E com esta porção eu te abençoo, a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.